As polícias ostensivas trabalham com georreferenciamento e estatística. Nós não somos uma polícia judiciária que tem algumas informações privilegiadas em razão da sua atividade. Então, nós trabalhamos sempre em cima de georreferenciamento e em cima de estatística. O outro questionamento é que nós tínhamos uma fiscalização excessiva no Nordeste. Então, nós tivemos 694 pontos de fiscalização no dia 30 de outubro, que foi o segundo turno da eleição, e o Nordeste, assim, junto com o Norte, foi os locais que a polícia menos realizou fiscalização. Onde mais se fiscalizou foi no Sudeste, depois no Sul, no Centro-Oeste, e o Nordeste, empatado com o Norte, ficou em quarta posição. Nós tivemos, em média, 25 locais de fiscalização por estado no Nordeste no segundo turno. Falou-se também que se encaminhou ao Nordeste brasileiro a maior quantidade de recursos para a operação. Seria natural que se lá se encaminhasse o maior, porque se tem o maior efetivo, é natural que em número absoluto, quando você bota um percentual, você vai ter uma quantidade maior de pessoas a convocar, de viaturas para utilizar, mas isso também não é verdade. O Nordeste ficou em terceiro lugar na média nacional do repasse de recursos. Reitero que todos esses recursos estão dentro dos sistemas do governo federal, que podem ser auditados, e em sua maioria que está aqui são fontes abertas. Se falou também que a quantidade de veículos naquela região foi a mais fiscalizada. Também não é verdade. Nós tivemos, em média, no Nordeste, 26,5 veículos fiscalizados, ou de 26 a 27 veículos fiscalizados por ponto de fiscalização. Tá? Então, o Nordeste ficou em quarta posição, juntamente com o Sul, 26 veículos fiscalizados por ponto. Depois se afirmou na imprensa também que a PRF descumpriu a decisão do TSE. E aí é importante a gente esclarecer tudo o que ocorreu, porque, infelizmente, uma pequena parte da mídia brasileira não difunde as informações por completo. Então, nós temos duas situações. Temos uma ADPF, que de relatoria do ministro Barroso, que autorizou todas as frotas municipais ou a serviço dos municípios e também ônibus de concessionárias, ônibus da área escolar, da saúde, que fossem autorizados a fazer transporte de eleitores no dia da eleição. Depois, os interessados na DPF fizeram nova petição e o ministro Barroso estendeu a utilização desses bens públicos ou concessionários ou a serviço desse para extralimite municipal e extralimite estadual, ou seja, intermunicipal e interestadual. Na véspera da eleição, por volta de 23 horas do dia 29 de outubro, o ministro Alexandre de Moraes, na condição de presidente do Tribunal Superior Eleitoral, nos encaminhou uma recomendação, vejam, às 23 horas do dia 29 de outubro, para que a gente efetivamente desse um cumprimento, né, daquela decisão anterior, agora com uma abrangência um pouco maior. Rapidamente, em apenas 2 horas, a gente já encaminhou isso, está aqui os documentos, todos encaminhados para todas as autoridades no Brasil, todas as superintendências em difusão, determinando o fiel cumprimento da decisão do ministro Alexandre de Moraes e ratificando a decisão da ADPF relatada pelo ministro Barroso. Então, nós fizemos imediatamente, não existe qualquer tipo de omissão por qualquer gestor da PRF em qualquer estado da federação. E mais, fomos à AGU, porque nenhum servidor do Poder Executivo pode cumprir qualquer decisão judicial sem um parecer da AGU. E a AGU disse, está aqui, cumpra, continue a operação e cumpra a decisão. Ou seja, a polícia deveria continuar o seu trabalho de fiscalização de trânsito, o seu trabalho proibindo que armas, que também era uma decisão do STF, chegasse próximo das zonas eleitorais, fiscalizando também os crimes eleitorais. E foi isso que a instituição fez naquele domingo. Então, não existe até o presente qualquer registro, uma investigação da Polícia Rodoviária Federal, inclusive também sendo investigado pelo MPF e pela Polícia Federal, o registro
de qualquer cidadão brasileiro, apenas um, que deixou de votar no dia 30 pelo um trabalho de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal. Não existe nos registros que são auditáveis da Polícia Rodoviária Federal. E vale citar aqui que nenhum policial rodoviário federal pode fazer uma abordagem sem registrar. Vocês podem observar quando passarem por uma viatura, por um policial, algum deles estará com o celular na mão. Ele está registrando aquela abordagem. Então, tudo está devidamente registrado. Nenhum ônibus foi recolhido. Há de se destacar também, e o ministro Barroso destaca isso na sua decisão, que os ônibus eram para eleitores. Não poderia haver qualquer tipo de diferenciação do candidato A ou do candidato B. O parecer da AGU também vai nesse encaminhamento. Então, os nossos policiais estavam lá para garantir a segurança. E mais, neste dia, não foi registrado no Brasil nenhum acidente com vítimas graves, com ônibus ou vans, em razão desse trabalho que a gente fez e conseguiu garantir o deslocamento dos cidadãos aos pontos de votação. E mais, o segundo turno da eleição, pela primeira vez na história, foi o turno que a gente teve o menor número de abstenção. Aos tribunais regionais eleitorais, que trabalhamos em conjunto, no transporte e na segurança das urnas, a Justiça Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral, em centenas de casos no Brasil, que fizemos a segurança de juízes e promotores eleitorais ameaçados. Não existe nos TRE do Brasil nenhuma investigação que fica demonstrado que a Polícia Rodoviária Federal descumpriu qualquer procedimento em relacionado às decisões e qualquer outra norma dos colegiados dos tribunais, do Tribunal Regional Eleitoral, TSE e dos TREs. Inclusive, a Polícia Rodoviária Federal foi homenageada por mais de 10 tribunais regionais eleitorais após as eleições. E aí a gente encontra várias matérias comprovando tudo que eu estou falando aqui. Inclusive, na semana passada, o MPF, lá no Pernambuco, arquivou mais um procedimento, porque não foi encontrado nada que desabonasse a conduta dos nossos policiais. Mas como que iniciou toda essa situação? Eu explico aos senhores. A gente vinha trabalhando dentro da instituição, nós passávamos um momento difícil, um momento de descontentamento de parte do público da instituição. Por quê? Em 2019 foi aprovada a reforma da Previdência, que trouxe muito prejuízo aos policiais civis da União, dos estados e dos municípios. Então, muitos policiais já haviam um descontentamento muito grande. Segundo, foi prometido que no ano de 2019 a instituição receberia uma carreira melhorado, ou seja, um salário melhor, haveria um reconhecimento, uma organização, e o Ministério da Economia não aprovou. E isso criou um grau de descontentamento muito grande na instituição. Além disso, nós chegamos a 13 mil policiais nos últimos 4 anos, foi o maior ingresso de policiais na história. Grande parte dos nossos policiais também eram eleitores do eleito presidente Lula. Além disso, não há, é um crime impossível, que não ocorreu e não tem como. Como que nós falaríamos com 13 mil policiais no Brasil, explicando qual era a forma criminosa de operar, sem ter uma conversa por WhatsApp, Telegram, sem ter uma reunião com esses policiais em qualquer delegacia do Brasil, sem ter um e-mail enviado? Será se nenhum desses policiais, que é um número grande de policiais na Polícia Rodoviária Federal, que são de ideologia progressista, de esquerda, será se esse grande efetivo que vão ter que trabalhar mais 7, 8 anos em razão da reforma da Previdência, nenhum participou, ouviu no corredor alguma coisa? Não tem como fazer uma situação dessa, envolver 13 mil policiais, lá em Chapuri, no Acre, em Tartarugazinho, lá no Amapá, lá em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, sem ter uma simples conversa de corredor.
Eu tenho certeza. Nossos policiais são honestos. Hoje, para passar no concurso da PRF, é mais de 1.000 candidatos por vaga. E na PRF, ou em qualquer órgão federal, vocês podem ter certeza que ninguém consegue fazer uma trama dessa sem ser juntado provas, sem ter... Então, isso não existe. Isso não existiu. Mas é fantasiosa. Mas como que isso ocorreu? Está aqui. Nós temos aqui, o primeiro colega já foi à imprensa assumir em público que na manhã do dia 30 entrou em grupos de parlamentares dos partidos que apoiavam o presidente, o candidato à época, agora presidente Lula, entrou em grupos de policiais de um grupo que se denomina antifascistas, entrou em grupos... Falta 4. Da sua universidade, enfim, e começou a espalhar essas informações, e isso foi disseminado rapidamente, com 3 matérias que se destacaram, e a gente foi investigar. Um era o prefeito, lá na Paraíba, Caeté, né? Caeté. Desculpa, eu não lembro, está aqui o nome da cidade. Cuiuté. Mentiu descaradamente e já foi processado. Até o nome ele mentiu. Inclusive, fez campanha política, que é crime, num local que os policiais ficaram por 39 minutos e um dos veículos que estavam lá era do juiz da comarca que foi lá conversar com eles. Mentiu descaradamente esse cidadão. O outro, uma senhora que estava dentro de um ônibus lá em Benevides. Está o registro aqui, não tem como burlar. O ônibus ficou parado por 14 minutos no local, com o tacógrafo estragado, e a polícia ainda fez a escolta do ônibus até a área de votação. Ninguém deixou de votar. Então, um dia, uma briga muito grande dos dois lados. E aí eu, na condição, se fosse um parlamentar de esquerda, recebo uma informação de um policial rodoviário federal, porque aí foi para os grupos, né? Eu também acreditaria. E a imprensa pegou e propagou. E quem é que conseguia naquele dia? A gente falava, e a imprensa não queria saber. O momento estava muito quente, era um problema político, não era um problema de segurança pública. O que fizeram com a instituição, esses policiais, que é um grupo muito pequeno, são covardes. Covardes, quebraram o juramento que fizeram, defender as pessoas, defender os bens, defender a vida, defender o Brasil, a instituição. Se teve alguém que atuou nessa eleição para que tudo ocorresse bem, foi a Polícia Rodoviária Federal. Tudo que eu estou falando para vocês aqui eu tenho prova. Eu não vou colocar uma palavra a mais. Tudo aqui a gente tem prova para demonstrar para vocês. Por isso que eu digo que hoje é um dia especial. Há muito tempo estava com vontade de falar, mas vai falar como? A gente respondia os e-mails para a imprensa, não se publicava nada. Pelo contrário, queria humilhar as pessoas, chamar uma instituição dessa aqui honrada. E vou falar mais. Falta quantos minutos? Em 184 pontos que a PRF fiscalizou lá no Nordeste, adivinhe, o menor índice de abstenção da história do Nordeste foi onde a PRF estava. Que coincidência. Enquanto que o Nordeste teve no segundo turno um nível de abstenção de menos 0,26, menos 0,32 nos 1.610 municípios, onde a PRF fiscalizou, o índice de abstenção foi menor, 0,13. São dados do TSE. Mas a PRF trabalhou para prejudicar Presidente, 1 minuto eu consigo terminar. A PRF atuou em locais específicos para prejudicar o candidato atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A PRF operou em 618 pontos no Brasil. Em 310, segundo dados agora de abril do TSE, venceu o presidente Lula. Em 318, venceu o presidente Bolsonaro. Então, a PRF atuou mais nos locais onde o presidente Bolsonaro venceu 318 do que nos locais que o presidente Lula ganhou com 310. A PRF trabalhou para prender ônibus, principalmente no Nordeste. Não, isso não é verdade. De todos os veículos fiscalizados no Nordeste, apenas 3% foram os ônibus. Dos 1.754 municípios do Nordeste, a PRF recolheu no dia 5 ônibus. Um motorista sem carteira, tem como deixar embora uma situação dessa? Um ônibus sem para-choque, imagine um ônibus escolhido na traseira de um caminhão sem o para-choque. O que ia acontecer? Um com o vidro quebrado
e um ônibus que estava sem retrovisor. Não há a mínima condição de um policial liberar um veículo desse para... Inclusive, um dele estava vazio, nem estava levando eleitor. Era da empresa que limpava a rodovia lá. Não tinha condição. E o que fez os policiais? Deram as condições para o transbordo e todas as pessoas foram votar. Já falei que, infelizmente, nas 4 eleições, mais de 50% de crimes eleitorais são no Nordeste, mais de 10 milhões no Brasil recolhido, acho que é um dado importante saber de quem era esse dinheiro, mais de 10 milhões a PRF apreendeu. Depois, o finalzinho aqui já, presidente. A PRF foi omissa no dia 31/10 e seguinte, antes do ministro Alexandre de Moraes, na segunda-feira, tomar a decisão, que foi extremamente importante para a PRF, porque fez os outros órgãos federais, estaduais, municipais se mexerem. Porque nas prefeituras, 30 segundos, presidente, se eu permitir, é muito importante essa informação. Então fala de 30 segundos. Os prefeitos guardaram as máquinas e os caminhões, o pessoal tocava fogo na rodovia, para não ajudar a gente. Nos estados, todo mundo tirou o time. E o ministro Alexandre de Moraes foi muito importante nas suas decisões, porque ele vinha, nos trazia, nós tínhamos contato direto, inclusive no domingo, eu pedi audiência para ir lá falar com ele, para explicar o que estava acontecendo. Mentira o que a imprensa falou aí. Eu que fui lá. E o ministro foi solidário com a instituição. Façam o que é correto. E às 17 horas ele deu a entrevista e explicou o que tinha acontecido. Então, antes da decisão dele de segunda, já é dia 1º de novembro, nós já tínhamos aplicado 900 multas no pessoal que estava trancando a rodovia. Mais de 20 milhões, um total de 10 mil multas aplicadas. Todas as lideranças foram identificadas antes da decisão, com 24 horas. De 50 pessoas, 5 pessoas foram presas. 150 locais foram interditados, desinterditados em 24 horas, num total de 1.300. A greve de 2018, quando o presidente Temer fez uma GLO, foram 270 pontos. Nós chegamos a 1.300. Isso não existe na história mundial. Isso aqui é científico, está aqui, ó, um registro com 1.300 pontos. Nessas 24 horas solicitamos interdito probitório para a AGU tomar as providências da Justiça Federal. E convocamos, fechamos a Superintendência, a Academia Nacional, as nossas delegacias e colocamos todos os policiais nas estradas e conseguimos vencer aquela grande luta, muitas vezes sozinhos. Muitas vezes sozinhos. Eu poderia ficar aqui 3 horas falando, porque a gente tem muito nada para falar. Obrigado, presidente, obrigado, relator, aos demais membros da mesa, senhores senadores e deputados federais. Vossa Excelência voltará a falar a partir da inquirição dos senhores parlamentares.